Fala aí galera do Retrocine, beleza? Como vocês estão? Mano, eu separei aqui alguns filmes da minha coleção que supostamente podem ter traumatizado algumas crianças na década de 90. E esses filmes que eu separei aqui, que eu tenho na minha coleção, são filmes que eu conheci, que eu assisti durante a minha infância, lá no Cine Trash e também no Cinema em Casa. Eu vou mostrar pra vocês aqui os primeiros itens e os primeiros filmes que me iniciaram no terror. E vai! Live or die. Galera, acho que boa parte de vocês aqui que estão inscritos no canal, tem até alguns jovens aqui no canal que conhecem esses filmes. Fico super honrado de ter pessoas aqui de 15, 16, 17 anos e que curtem essa cultura pop do terror lá dos anos 80, dos anos 90. E eu vou começar a mostrar pra vocês aqui esses filmes que foram as primeiras paixões que eu tive na vida relacionado ao terror, né? Se você gostar desse vídeo aqui, você dá um like e compartilha também. Eu quero começar com um filme que acho que traumatizou a infância de muita gente, que supostamente traumatizou. Quero até deixar isso depois uma pergunta no ar aqui no vídeo pra vocês responder, que é O Incrível Homem que Derreteu. Não é uma fita original, porque esta é somente a capa, né, que eu mandei imprimir. Mas esse filme aqui eu gravei na época do Cinema em Casa, e naquele tempo, mano, não tinha a censura das coisas de filmes que iam ao ar à tarde, né? Tem várias outras situações de censura que não existiam nos anos 90 e que era tudo permitido, né? No entanto que a banheira do Gugu, vocês viram como que era, né? Era uma coisa meio bizarra. Vamos lá, ao vivo no lado de fora do teatro, a prova da banheira! Quero ver quem que o Leandro vai segurar, quero ver quem que a Luísa Oliveira hoje vai... Mas O Incrível Homem que Derreteu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu tinha entre 9 e 10 anos, eu cheguei da escola e não tinha aula no dia, e eu liguei a televisão, tava bem no inicinho, assim, bem no comecinho do filme. E aí eu corri e gravei o filme pra assistir depois. Eu não sei vocês, mas na minha época, quando eu estudava à tarde, isso período de Band Kids, eu programava o meu videocassete para gravar em determinado horário para mim não perder o filme. E tinha várias funções, né? Por exemplo, eu gravava o Cinema em Casa, às vezes eu ficava na dúvida se eu gravava ou Cine Trash ou Cinema em Casa, porque os dois eram praticamente no mesmo horário, não davam pra gravar. E eu lembro que esse foi que eu assisti mesmo em casa, e foi um filme que me tocou bastante, porque ainda na fase de criança eu fiquei com muito dó do personagem, porque ele vai derretendo o tempo inteiro no filme. E isso me deu uma agonia, velho, que surreal. E outra aqui que eu tenho uma história muito louca pra falar, que eu cheguei da escola e estava na segunda série, eu me lembro exatamente do ano, eu estava na segunda série, acho que eu tinha 8 anos, era 8 anos. E eu liguei a televisão, tava passando assim, A Volta dos Mortos-Vivos 3, mano, e tipo, sabe quando você é criança, você ainda tem medo de assistir, mas a sua curiosidade, não sei como vocês eram, mas eu era muito curioso das coisas. Se falassem não faz, eu ia fazer, porque eu sou de aquário, e tava passando A Volta dos Mortos-Vivos, e não tava pegando direito na minha casa. Eu subi na casa da minha avó, minha avó falou, você não vai assistir? Eu falei, eu vou assistir sim. Subi lá na rua, comprei um Fofura, que aqui na rua tem a Dona Sueli, e comprei um Fofura e uma Dolly, e fui assistir A Volta dos Mortos-Vivos 3. E cara, mano, tipo assim, o que me remete muito a esse saudosismo, essa captura de um tempo bom, é ter a mídia física na mão, sabe? Porque vem toda a história. E A Volta dos Mortos-Vivos foi um filme que eu conheci pela TV aberta, ainda criança, e era um filme de terror, né? Coisas que antigamente não tinha essa coisa de não, criança não pode assistir. Era mais os pais que proibiam mesmo. E outro que eu conheci também, eu acho que muitos de vocês também conheceram pelo SBT, no Cinema em Casa, filmes que poderiam ter traumatizado sua infância, talvez traumatizaram ou não, Brinquedo Assassino. Eu me cagava de medo, velho, mas eu assistia. E eu me forçava, eu lembro, em algumas ocasiões, eu assisti o 3, que não é esse aqui, no Cinema em Casa, à tarde também, um dia que eu faltei na escola, e eu me lembro de me forçar a querer rir, achar engraçado certas coisas do Chuck no 3, no terceiro filme,
para que o meu medo ficasse mais ameno, vamos dizer assim. Era uma forma que eu encontrava de não ficar com medo, de querer assistir o filme até o final. E eu me arrependo, velho, eu tinha gravado o Brinquedo Assassino quando passou no SBT, só que aí veio depois o Massacre da Serra Elétrica no antigo Cine Trash, e eu gravei por cima, porque eu tinha poucas fitas, né? Você imagina, você é criança. Eu tinha algumas fitas de desenho que eu comprava do Estadão. Não dava nem pra gravar o filme inteiro. Mas eu queria ter pelo menos uma parte do filme, então eu fazia uma gambiarra ali, que era proteger uma parte da fita, porque ela fica regravável. Mas a qualidade ficou horrível, mas, putz, me lembra muito a minha infância. Eu acho que todo mundo também deve ter conhecido eu não sei se foi Sessão das 10, mas também pelo SBT, A Hora do Pesadelo. Eu lembro que eu assisti na minha vizinha, porque na minha época não tinha, a nossa televisão estava queimada. Foi à noite a exibição, foi, acho que se eu não me engano, quando o Cinema em Casa passava às 10 horas da noite. E eu achei aqui com o meu amigo Carlinhos, que eu gostaria muito de reencontrar até. Já faz 30 anos que a gente não se vê. E eu lembro era um muro pequeno aqui de casa que dava pro vizinho. E eu lembro o medo que foi depois que a gente assistiu o filme pra pular o muro e ir pra minha casa. Cara, esses filmes tacaram o terror na gente lá nos anos 90. Eu falo pra vocês, assim, eu me arrisco em dizer que comparado com os filmes de hoje, não que eu quero endeusar os filmes antigos, mas eu valorizo tanto o efeito prático e acho que hoje esses filmes, eles vão ser insuperáveis em todos os aspectos, velho. E A Hora do Pesadelo, eu acredito que pode ter vários filmes, mas aquela coisa nostálgica de TV aberta dos anos 90, não vai ter. E falar de SBT, falar de Cinema em Casa, não tem como não falar da Volta dos Mortos-Vivos de 1900 e Garrafa de Rolha, né, mano? Acho que eu não tenho nem o que falar desse filme. É memorável, é icônico. Adoraria que um filme trouxesse logo o 2 e o 3 aqui, porque eu não aguento mais esperar. Filme memorável, filme que eu acho que é insuperável. E cada vez que... Eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha coleção. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. É um dos filmes que, pra mim, mano, não vai ter outro igual. Eu adoraria que tivesse até um remake, um reboot desses filmes que foram clássicos lá dos anos 80. Mas eu acho que é muito difícil captar esse sentimento do filme em si. Até fácil por questão de efeito prático, ou efeito especial, CGI, essas coisas. Mas captar a essência do filme, eu acho que é bem difícil, mano. Eu acho, né? Eu não sei. A Hora do Espanto, que foi um dos filmes que eu assisti pela TV aberta, eu acho que é um dos filmes que... O primeiro eu acho que é o melhor, os outros eu não sou tão fã, mas é um filme também que começou um terror, depois vai ficando mais meio que uma comédia, assim. E é um dos filmes que eu acho que lembram muito TV aberta, né? O filme que eu conheci na infância. No entanto, que quando eu comecei a colecionar já na fase adulta, os filmes que me vinham na cabeça não eram os filmes mais atuais do tempo quando eu comecei a colecionar. Eu lembro quando eu tava com mais ou menos 16 anos, eu fui atrás mais de filmes da minha época, da minha infância. Eu quero até que vocês comentem aí, quando vocês começaram a colecionar, se vocês foram pegar filmes atuais ou filmes que vocês conheceram na infância ou na adolescência, o que motivou o interesse para você ter a mídia, ter o filme na sua coleção. Os meus interesses são vários. Outro filme que eu acho que é a cara... Acho que todos esses filmes aqui são a cara do SBT, tirando alguns. Mas são filmes que a gente conhece na infância, que até hoje a gente é apaixonado. Por exemplo, eu aqui, O Mestre dos Brinquedos. Eu sempre sonhei com uma edição desse filme que fosse a altura que ele significa para fãs de filmes de terror, para os fãs que colecionam mídia física ainda hoje em dia. Eu não tenho muito o que falar disso, eu achei ele também na casa da minha avó. É um lugar assim que eu tenho muitas recordações boas de filmes de terror e outros também que passavam na época da TV aberta, aquele solzão lá fora e a gente lá na casa da minha avó fresquinho, comendo e assistindo o filme.
são coisas maravilhosas, mano, que eu acho que vale a pena você ter a mídia física, porque te remetem muitas memórias boas. E cada vez que eu pego, quando tem um lançamento de algum filme que eu conheci na infância e eu tô sem grana, cara, é um desespero pra eu ter esse filme. Porque são coisas assim, como eu falei, o que me motiva mais a ser colecionador hoje em dia é esse resgate de memórias que são coisas assim que, putz, podem se passar anos e a memória é tão viva e tão maravilhosa de se ter, velho. Que eu lembro quando eu assisti O Sorveteiro, esta bagaceira aqui, esse trash gostoso, eu assisti na casa de um amigo meu que tem uma fita desse filme, porque o pai tinha uma locadora, e a gente pegou e foi assistir na casa dele, e o pai dele não deixava ele assistir filme de terror, e a gente assistiu O Sorveteiro, mas eu falei, putz, o filme não tem nada de assustador, a não ser algumas coisinhas ali. Mas o carinha lá já se borrou, né? E o pai dele falou, vocês não podiam estar assistindo esses filmes. Eu falei, mano, se a gente tiver medo disso aqui, a gente não vai ter medo de tudo, cara. Porque, porra, não é nem pra falar isso. E outros filmes também que eu conheci ainda na infância e que eu falo, são filmes que eu gosto de passar inclusive para os inscritos que são bem jovens, que tem aqui, tem inscrito de 14 anos que é apaixonado por anos 80, anos 90, eu acho isso muito bacana, essa troca de ideias de tempos diferentes, de capturas de tempos diferentes. E um outro também que eu conheci através da TV aberta foi o Pague para Entrar e Reze para Sair. Eu amo esse filme, eu já assisti ele umas 1000 vezes. Eu lembro que eu assisti com a minha mãe em casa. Eu não vou me lembrar direito qual é o canal, mas eu acredito que foi a antiga TV OMG, porque passava alguns filmes de terror à tarde depois do Mazzaropi. Eu lembro que até hoje eu nunca cheguei a assistir, por exemplo, Anjos Rebeldes, não sei qual que é, mas eu lembro que eu fiquei tão traumatizado com a cena de... como posso explicar? Tem uma cena do Anjos Rebeldes que bate uma brisa e abre a porta da igreja com a força do vento e as imagens começam a se olhar. Por que me traumatizou esse fato de imagens, né, de coisas assim... se olhando monumentos, porque tinha um quadro 3D de Jesus Cristo na minha casa, e quando a gente passava, eu vou fazer pra vocês, eu vou tentar fazer, ele ficava assim, ó. Cara, não tinha coisa mais traumatizante, porque eu lembro que eu assisti, vi só esse trecho do Anjos Rebeldes, não sei qual filme que é, não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, mas tenho uma memória viva disso, dessa cena em si, por causa desse quadro. Então eu nunca assisti, eu sempre fiquei cagado pra assistir Anjos Rebeldes, e eu lembro que dias depois a gente assistiu The Van House, ou o Pague para Entrar e Reze para Sair. Cara, é maravilhoso. E o último filme aqui da coleção, filmes de terror que a gente conheceu na infância, é um dos filmes que quando eu me tornei colecionador, eu sempre quis esse filme em mídia física, eu rodava, eu não achava, na época eu até achei que era um filme extremamente raro, porque não se achava e não se conhecia. Eu cheguei a perguntar para um vendedor, na época eu tinha acho que 18 anos, se ele tinha The Gate, o Portal. Ele catou e falou pra mim que esse ia passar na sessão da tarde achando que eu tava zoando com a cara dele. Isso tem muitos anos. E aí um cara que tava vendendo também filmes de uma loja vizinha falou, não, tem sim, o cara não tá te zoando, tem esse filme mesmo. Inclusive, o cara era tão besta que eu perguntei se tinha um massacre da Serra Elétrica. Aí ele também achou que era bobagem, mano. Eu falei, como pode, mano? O cara é vendedor de filme e não sabe que esses filmes são ícones. E aí eu fui e comprei The Gate, também comprei o Massacre da Serra Elétrica. E quando eu cheguei em casa, graças a Deus o The Gate era The Gate mesmo, o filme legendado, não tinha dublagem clássica. E o Massacre da Serra Elétrica de 1974, cara, que frustração, mano. Dava pra ver que era um DVD autorado, por causa daquela prensa da parte de cima do disco. E tinha a arte do Massacre da Serra Elétrica, tudo. Mas quando eu fui pôr, nada contra, mas não é o tipo de música que eu curto,
era o show do Calypso na Amazônia. Eu até cheguei a assistir. E a gente agora, tipo, adulto, né, tem essa memória viva dos filmes de terror que a gente conheceu na infância. Eu queria saber de vocês, qual é o filme que te motivou a ser colecionador, colecionadora? Comenta aqui embaixo. O que me motivou a ser colecionador foi os filmes de terror que me lembram muito da minha infância. Embora a gente fala que hoje em dia existem mais restrições em relação à censura, eu não acho que é tão errado isso, porque o mundo mudou. Ao meu ver, o mundo mudou. Talvez por uma forma positiva, né, dessa mudança de censurar os filmes aí que eram exibidos à tarde, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo é a captura de um tempo, assim como a minha coleção, por exemplo. Eu quero saber de vocês também. Vocês acham que a censura para filmes de terror que passavam à tarde hoje não são mais exibidos é a melhor coisa? É ideal? Você acha que um filme de terror passando à tarde pode traumatizar uma criança hoje em dia? Comenta aí embaixo, quero saber. Eu praticamente... as minhas memórias de infância são no SBT, no Cine Trash e o Band Kids que passava anime. Mas comenta aí embaixo, qual é a sua memória de infância? O que te motivou a ser colecionador ou colecionador? Comenta aqui embaixo, quero saber muito o que você tem a dizer. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!